Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos na revista no mês de fevereiro de 1860 e hoje é exatamente 28 de junho de 2021. Vamos agora, então, agradecer a Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá, nesse turbilhão da vida física, podermos parar para estudarmos a obra espírita, em particular a Revista Espírita. Que os bons espíritos possam nos inspirar, em particular a nossa irmã Carla, para que ela possa conduzir o nosso trabalho. Que assim seja. E só explicando, a ausência da nossa irmã Aramita, está de férias, mas a nossa amiga Carla está aqui, irá conduzir o estudo junto com o nosso amigo Adroaldo. E a tia também está por aqui. Jesus nos conduz. Então, ainda estamos em fevereiro de 1860, a história de um danado, que é um espírito que habitava uma casa perto de Castelnau-d'Arry. Era considerada uma casa mal assombrada por esse espírito genioso e que foi invocado. Já houve 6 sessões e, orientados por São Luís, eles continuam nas evocações. Já percebemos que, pelas orientações, é preciso oração para os espíritos que estão nessa situação. É isso que melhora, e não fazer os exorcismos, que são como uma expulsão, causando mais sofrimento para esse tipo de espírito. Então, já todos o senhor F, que é onde são as sessões particulares, e a esposa dele estão orando pelo espírito do danado. E agora vamos iniciar a 6ª sessão. Evocação. Eis-me aqui. Então, agora podes deixar a casa de Castelnau-d'Arry quando quiseres? Permitem-me, porque aproveito vossos bons conselhos. Experimentas algum alívio? Começo a ter esperança. Se pudéssemos ver-te, sob que aparência te veríamos? Ver-me-ias de camisa e sem punhal. Lembra que ele aparecia com um punhal, não era? E lembrem que ele não podia sair da casa. Toda vez que ele tentava sair da casa, ele só via escuro, uma escuridão, lembra? Sim. E a médium falou que ele aparecia com um punhal em mãos. Por que não mais terias o punhal? Que fizeste dele? Eu o maldigo. Deus me poupa a sua vista. Se o senhor de filho voltasse a casa, ainda lhe farias mal? Não, pois estou arrependido. E se ele ainda te quisesse desafiar? Não me pergunteis isso. Não poderia me dominar. Isto estaria acima de minhas forças. Porque não passo de um miserável. Olha que pergunta interessante, né, Carla? Porque vocês lembram que ele era um espírito o quê? Selvagem. Um espírito selvagem. Então, olha como foi desafiado. E se ele ainda te quisesse desafiar? É como se fosse assim, se ele pisasse no nosso calo. Lembra que é um espírito selvagem. Vamos trazer essa lição pra gente? A gente consegue tratar todo mundo bem quando as pessoas nos tratam bem. Mas e quando a pessoa nos desafia? E quando a pessoa pisa no nosso calo? Isso quer dizer, se a gente não conseguir, porque a resposta dele é: não me perguntes isso, não poderia me dominar. Então, se nós no nosso dia a dia, se a gente não consegue se dominar, gente, mostra a nossa semelhança com a selvageria. Ai, doeu, doeu, ai, 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 doeu.
Mas não é vero? Não é importante a prece. Olha a importância. Gente, quando diz, eu não consigo me dominar, você já lembra do danado. Eita, espírito selvagem. Ele é honesto, né? A oração transformou ele se arrepende, mas ainda não resolveu não tudo. Estica muito, senão acorda a parte. As preces do Senhor de Filho ser-te-ão mais salutares que as de outras pessoas? Sim, pois a ele é que fiz o mal maior. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, olha, o pessoal da reunião está fazendo prece, está sendo útil? Está. Mas aí, olha a sua pergunta. É Kardec que faz essas perguntas? É Kardec que evocou? Não. É a casa do Senhor F. É o Senhor F. Aí o que o Senhor F fez? E se por um acaso o próprio Senhor D, o filho, fizesse a prece, isso seria bom? Ele disse muito mais. Por quê? Porque foi a ele que eu fiz o mal. Então, de certa forma, ele estaria orando e a oração dele estaria libertando a consciência de culpa dele. Por quê? Porque é como se ele estivesse recebendo um perdão. Então, olha a importância quando Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então, eu estou fazendo um bem quando eu oro, não só para a minha pessoa, mas também para aquele que me ofendeu, aquele que me maltratou. Coisa mais linda isso. Olha o ato aí de caridade moral, né? Muito bem. Continuaremos a fazer por ti o que pudermos. Obrigado. Pelo menos encontrei em vós almas caridosas. Adeus. 7ª sessão. Evocação do homem assassinado. Eis-me aqui. Que nome tinhas quando vivo? Eu me chamava Pierre Dupont. Qual era a vossa profissão? Era salsicheiro em Castelnaudary, onde meu irmão mais velho, Charles Dupont, assassinou-me com um punhal no meio da noite do dia 6 de maio de 1608. Então, 1608, o livro, nós estamos em 1860, tá? Então, aí nós temos aí o quê? Praticamente 2 séculos, correto? Então, vamos lá. 2 séculos. Qual foi a causa do crime? Meu irmão pensou que eu queria cortejar uma mulher, a quem ele amava, e que eu via com muita frequência. Mas ele se enganava, porquanto eu jamais havia pensado nisso. Como ele vos matou? Eu dormia. Ele me feriu na garganta, depois no coração. Ferindo, despertou-me. Quis lutar, mas logo sucumbi. Vós o perdoaste? Sim, no momento de sua morte, há 200 anos. Com que idade ele morreu? Com 80 anos. Então ele não foi punido em vida? Não. Quem foi acusado por vossa morte? Ninguém. Naquele tempo de confusão, prestava-se pouca atenção a tais coisas. Isso de nada adiantaria. Que aconteceu à mulher? Pouco depois foi assassinada em minha casa por meu irmão. Por que a assassinou? Amor frustrado. Ele a tinha desposado antes de minha morte. Então vê um espírito bem primitivo mesmo, por ciúme, né? Depois por despeito. Porque é assim até, meninas e meninos. Se mostra o grau de evolução de um espírito pela sua capacidade de lidar com o não da vida. Então, quanto mais primitivo o espírito, menor a sua capacidade do não. Quanto mais evoluído o espírito, mais a sua capacidade de entender o não da vida. A capacidade de saber lidar com as diversidades da vida. Então você observa aí que isso não é amor, isso aí é aquele sentimento de posse e é meu. E se não for meu, não será mais de ninguém. E você vê absolutamente nenhum respeito pela consanguinidade, porque era o próprio irmão. O grau de primitivismo mesmo. Então, mais uma vez, vamos fazer as nossas reflexões. É isso que nós temos que entender. Quando Kardec publica uma obra dessa, que não é para contar uma fofoca do além, é para nós começarmos a fazer uma autoavaliação,
para verificarmos se nós também não estamos nesse comportamento ainda extremamente primitivo mesmo. Oitava sessão, ainda com o homem assassinado. Por que ele não fala do assassinato dessa mulher? Porque o meu é o pior para ele. Evocação da mulher assassinada. Eis-me aqui. Que nome tinhas em vida? Marguerite Aider, senhora Dupont. Quanto tempo estivestes casada? 5 anos. Pierre nos disse que seu irmão suspeitava de relações criminosas entre vós dois. Isso é verdade? Nenhuma relação criminosa existia entre nós. Não acrediteis nisso. Quanto tempo depois da morte de seu irmão Charles, ele vos assassinou? 2 anos depois. Que motivo o impeliu? O ciúme e o desejo de ficar com meu dinheiro. Podeis relatar as circunstâncias do crime? Ele me agarrou e feriu-me na cabeça, no ateliê de trabalho, com sua faca de salsicheiro. Meninas, não casem com salsicheira. Meu Deus. Gente, bora lá. Como é que não foi perseguido? Para quê? Tudo era desordem naqueles tempos infortunados. Nossa, que época é essa, hein? O ciúme de Charles tinha fundamento? Sim, mas não o autorizava a cometer semelhante crime, porque neste mundo todos somos pecadores. Tinha fumaça e tinha fogo. Há quanto tempo estavas casada por ocasião da morte de Pierre? Há 3 anos. Podeis precisar a data de vossa morte? Sim, 3 de maio de 1610. E o Charles e o Pierre tinham morrido em 608, né? Que pensaram da morte de Pierre? Fizeram crer em assassinos que queriam roubar. Observação. Seja qual for a autenticidade desses relatos, que parecem difíceis de controlar, há um fato notável: a precisão e a concordância das datas e de todos os acontecimentos. Por si só, essa circunstância é um curioso assunto de estudo se considerarmos que esses 3 espíritos, chamados em intervalos diversos, em nada se contradizem. O que parecia confirmar suas palavras é que o principal culpado no caso, evocado por outro médium, deu respostas idênticas. Legal, né? É isso que eles faziam, esse processo realmente de pesquisa, de comparação e de encontro de informações. E não era usado só um médium, usava-se vários, né? Não acreditava em qualquer coisa, Não. Nona sessão. Evocação do Senhor D. Agora é o Senhor D. Então, agora é justamente O D morreu de susto, aquele né? que estava na casa mal assombrada, ou seja, já tinham passado aí quase 2 séculos, e que morreu de susto. Exatamente. É o pai do rapaz. Evocação do Senhor D. Eis-me aqui. Desejamos pedir alguns detalhes sobre as circunstâncias de vossa morte. Poderias nos dar? De bom grado. Sabias que a casa em que habitavas era assombrada por um espírito? Sim, mas eu o quis desafiar e agi mal em fazê-lo. Melhor teria sido orar por ele. Observação. Por aí se vê que os meios geralmente empregados para nos desembaraçarmos dos espíritos importunos não são os mais eficazes. As ameaças mais os excitam do que o intimidam. A benevolência e a comiseração têm mais poder que o emprego de meios coercitivos que os irritam ou das fórmulas de que se riem. Como esse espírito vos apareceu? À minha chegada em casa, ele estava visível e me olhava fixamente. Não pude escapar. Fui tomado pelo pavor e expirei sob o olhar terrível desse espírito que eu havia desprezado e para o qual me havia mostrado tão pouco caridoso. Não poderias pedir por socorro? Impossível. Minha hora havia chegado e é assim que eu devia morrer.
Ou seja, tudo só acontece com a permissão divina. Não foi um simples susto, né? Tinha a hora dele, que não fala aqui do Senhor D, mas ele era bem arrogante, né? E estava programado. Eu acho que é isso, sabe, gente? Que acho que até é oportuno essa situação, porque de repente era uma casa assombrada, de repente ele tomou um susto, e esse susto ele acabou infartando e foi a óbito. Então, eu disse, coitado, ele morreu porque ele foi para lá. Se ele não tivesse ido para aquela casa, ele talvez não tivesse morrido. Aquela casa é uma casa mal assombrada. Aqui deixa bem claro que era a hora. Então, se não fosse de susto, seria de uma queda, mas seria de alguma coisa. Por que é oportuno isso? Porque nós estamos vivendo o período Covid. Aqui em Manaus, graças a Deus, nós estamos há 4 dias sem nenhum óbito. Mas a gente viveu períodos aqui dolorosos. E vivemos um período que nós acompanhamos o grau de pessoas totalmente enlouquecidas, desesperadas, inclusive maltratando o outro, né? Porque você acaba sendo inconveniente de olhar para uma outra pessoa e sempre olhar e achar que a pessoa está coberta de vírus, contaminado, e chegou a ser algo assim ridículo e patético, mas que chegou inclusive a maltratar muitas pessoas. Então a gente para pensar e a gente recorda de quantos casais, amigos que eu conheço e que apenas um pegou e o outro parceiro não, dormindo no mesmo quarto, estando na mesma cama, namorando, se abraçando, e apenas um ser contaminado, um ia a óbito e o outro não foi contaminado e muito menos ia a óbito. Então a gente percebe, gente, que existe uma lei que rege esse universo. Existem leis que regem tudo. Quem tinha de desencarnar, desencarnou. Eu inclusive vivo essa experiência agora com um tio que saiu de uma Covid com 70% de dos pulmões comprometidos, e de repente agora se depara com câncer e que está com seus meses contados. Então a gente observa, não era só questão de morrer, é como é necessário passar por provas, é necessário passar por uma expiação, é necessário passar por uma reparação. Então, papai não quer só que a gente morra, não é isso, que venha desencarnar, que saia do corpo. Ele muitas das vezes é escolhido a forma para que a gente possa aprender, porque o papai aproveita todos os momentos da nossa vida para nos educar. Então, essa morte desse senhor, a misericórdia divina aproveitou para que ele aprendesse a respeitar o seu semelhante, porque ele foi extremamente arrogante quando ele entrou nessa casa, desafiando o então espírito chamado de danado, né? Que aparência tinha ele? De um furioso disposto a me devorar. Sofrestes ao morrer? Horrivelmente. Morrestes subitamente? Não, 2 horas depois. Que reflexões fazias, sentindo que morrias? Não pude refletir. Fui tomado de um terror inexprimível. A aparição ficou visível até o fim? Sim, não deixou um só instante o meu pobre espírito. Quando vosso espírito se desprendeu, percebestes a causa de vossa morte? Não, tudo estava acabado. Só mais tarde compreendi. Podeis indicar a data de vossa morte? Sim, 9 de agosto de 1853. A data precisa ainda não pôde ser verificada, mas é exata aproximadamente. 10ª sessão. Quando esse espírito foi evocado, a 9 de dezembro, São Luís aconselhou a chamá-lo novamente dentro de 1 mês, a fim de julgar do processo que deveria ter feito no intervalo. Já se pôde julgá-lo pelas comunicações do senhor e da senhora F, pela mudança operada em suas ideias, graças à influência das preces e dos bons conselhos. Decorrido pouco mais de 1 mês depois de sua primeira vocação, foi ele novamente chamado à sociedade em 13 de janeiro. Quem é? O irmão? É o irmão dele assassinado? Não, agora é o danado que vai ser evocado na sociedade, porque antes ele estava tendo as sessões na casa do senhor F. Agora é na sociedade, né? Evocação. Eis-me aqui. Lembrai-vos de ter sido chamado entre nós há cerca de 1 mês? Como o esqueceria? Por que então não pudestes escrever? Eu não queria.
Por que não o querias? Ignorância e embrutecimento. Vossas ideias mudaram desde então? Muito. Vários dentre vós foram complacentes e oraram por mim. Tá aí o poder da oração novamente, né? Confirmais todas as informações que foram dadas por vós e por vossas vítimas? Se não as confirmasse, seria dizer que não as dera. E fui eu mesmo que as dei. Entreverdes o fim de vossas penas? Oh, ainda não. Já é muito mais do que mereço saber que, graças à vossa intercessão, elas não durarão para sempre. Descrevei a situação em que estavas antes da nossa primeira evocação. Haverias de compreender que vô-lo pedimos para nossa instrução e não como motivo de curiosidade. Como vos disse, não tinha consciência de nada no mundo, senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, senão para me elevar no espaço, onde tudo à minha volta era solidão e obscuridade. Não vos poderia dar uma ideia disto, jamais o compreendi. Desde que me elevava acima do ar, tudo era negro e vazio. Não sei o que era. Hoje experimento muito mais remorso, mas, como vos provam as comunicações, já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal. Permitem-me vagar na terra e procurar esclarecer-me por minhas observações. Agora compreendo melhor a enormidade dos meus crimes. Se, por um lado, sofro menos, por outro, aumentam minhas torturas pelo remorso. Mas, pelo menos, tenho esperança. Então aqui a gente já vê um pequeno progresso moral dele, né? Antes ele ficava preso porque ele não tinha culpa nenhuma, não tinha remorso nenhum. Depois das orações, das comunicações, ele já apresenta essa melhora, né? Se tivesses que retomar uma existência corpórea, qual escolherias? Ainda não vi suficientemente, nem refleti bastante para sabê-lo. Encontrais as vossas vítimas? Oh, que Deus me guarde. Ou seja, ele ainda não está preparado para reencontrá-los. Observação. Sempre foi dito que a visão das vítimas é um dos tormentos dos culpados. Este ainda não as viu porque estava no isolamento e nas trevas. Era um castigo. Mas ele teme essa visão e talvez aí esteja o complemento de seu suplício. Durante vosso longo isolamento, e pode-se dizer vosso cativeiro, sentistes remorsos? Nem um pouco. E é por isso que sofri tanto. Foi somente quando comecei a experimentá-los que, malgrado meu, foram provocadas as circunstâncias que levaram à minha evocação, a qual devo o começo de minha liberdade. Obrigado, pois a vós que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Então, somente quando ele começou a sentir um pouquinho de remorso é que ele pôde ser levado para a sessão, né? Antes disso, ele estava bem embrutecido. E que foi resultado da oração. O remorso começou a acontecer mediante as orações. Observação. Esta evocação não é obra do acaso. Como devia ser útil a esse infeliz, os espíritos que velavam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram chegado o momento de lhe prestar um socorro eficaz e então o trouxeram às circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes. A propósito, perguntaram o que teria sido dele se não pudesse ter sido evocado, como ocorre com todos os espíritos sofredores que também não o podem ser e nos quais não se pensa. A isto foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação pode ser um meio de os assistir, mas, por certo, não é o único.
Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas também devem exercer sua influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Carla, me perdoe, mas eu gostaria de fazer esse comentário, porque é muito comum no nosso movimento espírita as pessoas acharem que o fato de não ter reunião mediúnica, os espíritos não serão atendidos. É muito orgulho e muita pretensão de quem pensa isso. Eu vou só repetir a última fala. A isto foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação pode ser um meio de os assistir, mas, por certo, não é o único. Então, não tenha a pretensão de achar que só através das reuniões mediúnicas realizadas dentro dos centros espíritas são capazes de atender esses espíritos. Repito, a evocação pode ser um meio de os assistir, mas, por certo, não é o único. Aí alguém vai dizer, mas a gente não faz evocação. Faz. Quando você se senta em torno de uma mesa, junto com outros irmãos, e oram, isso já é uma evocação. Então, assim, Carla, finalizamos mais um estudo, né? Exatamente. E é bom lembrar aqui que a outra frase é o seguinte: Deus não deixa ninguém no esquecimento. E a importância das preces coletivas. Então, em qualquer momento, lembrarmos que nem nossos queridos que partiram, nem aqueles que estão adoecidos, nem nós aqui sozinhos em qualquer lugar, nós não estamos abandonados, nós não estamos esquecidos. A presença de Deus é constante. E agradecemos a Ele esse momento de estudo, de aprendizado e os amigos espirituais que nos inspiram e nos esclarecem. Até nosso próximo estudo.